Milhões de perus entram na cadeia produtiva todos os anos para abastecer supermercados, atacados e mesas de fim de ano. Mas o que muita gente vê apenas como um prato tradicional de Natal passa por um processo industrial muito mais rigoroso, controlado e complexo do que parece. Porque antes de chegar temperado, resfriado ou congelado à prateleira, o peru, através de uma sequência, precisa de etapas que envolvem criação, alimentação controlada, seleção, processamento sob normas sanitárias, resfriamento rápido, padronização, embalagem e distribuição em larga escala. E quando você entende tudo o que acontece por trás desse produto tão simbólico das festas, fica fácil perceber por que a indústria precisa operar com tanta precisão para garantir segurança, rendimento, textura e conservação. Tudo começa muito antes da unidade industrial, nas granjas especializadas na criação de perus. Nessa fase, as aves são criadas em ambientes controlados, com monitoramento de temperatura, ventilação, iluminação, qualidade da água e formulação da ração. Isso existe por um motivo muito claro. O desempenho do peru, no fim da linha, depende diretamente do manejo desde o início. A alimentação precisa ser equilibrada para favorecer crescimento, ganho do pasto, desenvolvimento muscular e uniformidade do lote. Ao mesmo tempo, a sanidade do plantel é acompanhada de perto, porque qualquer problema nessa fase pode comprometer qualidade, rendimento e segurança alimentar mais adiante. Ao longo do ciclo de criação, as aves passam por acompanhamento técnico, controle zootécnico e seleção até atingirem o peso e o padrão desejados para o processamento. Quando chega o momento de seguir para a indústria, os perus são transportados em condições planejadas para reduzir estresse e preservar a integridade do lote. Assim que chegam à unidade de processamento, entram em uma etapa de recepção e inspeção. O objetivo aqui é verificar conformidade, bem-estar, documentação sanitária e padrão geral das aves antes do início da linha. A partir desse ponto, o processo entra em um ambiente altamente controlado, onde tempo, temperatura, higiene e sequência operacional fazem toda a diferença. A primeira fase do processamento envolve procedimentos padronizados de abate sob inspeção sanitária, seguindo protocolos técnicos e exigências legais. O foco da indústria aqui não é apenas produtividade, mas também segurança do alimento e regularidade do processo. Tudo precisa acontecer de forma contínua, organizada e dentro de parâmetros muito bem definidos. Depois dessa etapa inicial, as aves seguem para operações de escaldagem e remoção das penas. A escaldagem consiste na passagem por água quente em temperatura controlada por um tempo específico. Essa fase é essencial, porque ajuda a soltar as penas e facilita a etapa seguinte, feita por equipamentos que retiram essa cobertura de forma rápida e padronizada. O controle precisa ser exato. Se a temperatura estiver abaixo do ideal, a remoção perde eficiência. Se estiver acima, pode afetar a pele e comprometer a aparência do produto. Em seguida, o peru passa por limpeza e por operações internas de preparação da carcaça, sempre sob forte controle sanitário. É aqui que ocorre a retirada das partes que não seguem para o produto final principal, além da separação de componentes que podem ser destinados a outros usos industriais. Tudo é feito em ritmo acelerado, mas com um monitoramento constante, porque qualquer falha nessa fase pode afetar qualidade, higiene e conservação. Depois dessa preparação, as carcaças passam por lavagem e inspeções. Esse ponto é decisivo, porque a indústria precisa garantir que o produto siga limpo, íntegro e dentro do padrão exigido. Em linhas modernas, a inspeção humana e também sistemas automatizados, ajudando na verificação de conformidade. Em seguida, vem uma das etapas mais importantes de todo o processo, o resfriamento rápido. O peru recém-processado precisa ter sua temperatura reduzida com agilidade para frear a atividade microbiana e preservar a qualidade da carne. Isso pode acontecer em sistemas com água gelada, ar refrigerado ou combinações industriais específicas. Dependendo do tipo de operação, esse resfriamento não é apenas uma formalidade técnica, ele é central para a segurança do alimento e para a estabilidade do produto ao longo da cadeia. Quando a temperatura já está sob controle, começa a fase de classificação e padronização. As aves são separadas por peso, tamanho, integridade e destino comercial. Algumas seguirão como peru inteiro, muito comum no período natalino.
Outras podem ser destinadas a cortes, produtos temperados, industrializados ou processados de forma diferente. No caso do peru de Natal inteiro, a padronização visual é importante. O consumidor espera um produto com boa aparência, pele uniforme, formato preservado e embalagem bem apresentada. Por isso, a indústria acompanha de perto fatores como integridade da pele, conformação da ave, excesso de gelo, peso líquido e acabamento final. Em paralelo, muitos lotes passam também por etapas de tempero ou marinação, dependendo da proposta comercial do produto. É aqui que o processo fica ainda mais interessante para quem compra aquele peru já pronto para ir ao forno. Em muitos casos, a carne recebe uma solução de tempero ou salmoura, formulada com água, sal, especiarias, aromatizantes e outros ingredientes definidos pela receita industrial. Essa solução pode ser aplicada por sistemas de injeção ou por métodos de tumbling, em que o produto gira em tambores sob condições controladas para absorver melhor o tempero e distribuir a formulação de maneira mais uniforme. Isso não é feito apenas para dar sabor, também ajuda na suculência, no rendimento e na estabilidade do produto durante o preparo doméstico. Se essa etapa falhar, o peru pode ficar sem padrão de sabor, com textura desigual ou desempenho ruim no forno. Ou seja, aquele peru temperado que parece simples na prateleira depende de uma etapa técnica bastante estratégica. Se você está curtindo ver como um produto tão tradicional de fim de ano passa por um processo tão grande até chegar à mesa, já deixa o like, porque por trás dos alimentos mais comuns do dia a dia existem operações industriais muito maiores do que a maioria imagina. Depois do tempero, quando ele existe, o produto segue para novo descanso técnico ou estabilização, para que a distribuição interna fique mais homogênea. Em seguida, entra a fase de embalagem, e aqui também não existe improviso. O peru pode ser embalado a vácuo, em sistemas termoencolhíveis ou em formatos específicos para refrigeração e congelamento. O objetivo é proteger o produto contra contaminação externa, perda de umidade, queimadura por congelamento e danos de transporte. Em muitas linhas, antes do fechamento final, o sistema já faz a pesagem exata, identificação de lote, rastreabilidade e impressão de validade. Máquinas conferem se o peso está correto, se a vedação ficou perfeita e se a apresentação visual atende ao padrão. Depois de embalado, o peru segue para refrigeração ou congelamento final. No caso dos produtos congelados, essa etapa precisa ocorrer com velocidade suficiente para preservar a estrutura e qualidade da carne. O congelamento industrial é muito mais eficiente do que o doméstico, justamente porque reduz a temperatura rapidamente e ajuda a preservar melhor a carne. Em seguida, as unidades passam por encaixotamento, paletização e armazenagem em câmaras frias. Entram em uma cadeia logística refrigerada, que precisa ser mantida sem interrupções até o centro de distribuição, o supermercado e, por fim, a casa do consumidor. Esse detalhe é crucial. Não adianta um processo industrial impecável se a cadeia de frio falhar no meio do caminho. Por isso, temperatura e rastreabilidade acompanham o produto até as etapas finais da distribuição. E existe outro ponto que muita gente não percebe. O peru de Natal não é apenas uma ave processada e embalada, ele é um produto altamente sazonal, o que significa que a indústria precisa se preparar com antecedência para um pico enorme de demanda em uma janela específica do ano. Isso exige planejamento de criação, calendário de abate, capacidade de armazenagem, produção de embalagens, formulações de tempero e logística de distribuição em escala massiva. Em outras palavras, o peru que aparece com facilidade no mercado em dezembro é resultado de meses de programação, manejo e operação industrial sincronizada. Nada ali acontece de forma improvisada. No fim das contas, o peru de Natal que chega até você passou por criação controlada, alimentação planejada, seleção, processamento sob inspeção sanitária, remoção de penas, limpeza, resfriamento rápido, classificação, possível marinação, embalagem com vedação precisa e conservação em cadeia fria até o ponto de venda. Tudo isso para entregar um produto seguro, padronizado, saboroso e pronto para assumir o papel principal em uma das refeições mais tradicionais do ano. A próxima vez que você vir um peru na ceia, vai ser difícil olhar para ele da mesma forma, porque agora fica claro que por trás daquele produto que parece tão simples na embalagem, existe uma cadeia industrial extensa, técnica e muito mais complexa do que parece.
E se você gosta de descobrir como os alimentos mais famosos do dia a dia realmente são processados, deixa o like e se inscreve porque ainda existem muitos bastidores industriais surpreendentes para revelar.